Decreto número 58.052, de maio de 2012. Nós estamos falando das comissões de avaliação de documentos de acesso. Esse é o quinto vídeo. Nós vamos lá, artigo 13. A unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, responsável por propor a política de acesso aos documentos públicos nos termos do artigo 6º, inciso 12 do Decreto 22.789 de 84, caberá o reexame a qualquer tempo das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Neste texto todo que nós lemos, o importante é só isso que está de amarelo. O reexame a qualquer tempo das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e entidades da administração pública estadual. A Unidade Central do Arquivo do Estado de São Paulo, ela, além de propor política de acesso, cabe a ela o reexame a qualquer tempo. Sempre que ela quiser, ela pode rever as tabelas de documentos, de dados, ela pode rever a classificação das informações sigilosas e pessoais dos órgãos e entidades da administração pública do Estado de São Paulo, seja a administração pública direta ou indireta. Artigo 14, novo assunto, do pedido. Pessoal, do pedido, do recurso, são assuntos que muito importantes. Eu acho que são os assuntos mais importantes para nossa prova. Nós falaremos do pedido, falaremos do recurso e da divulgação de documentos, dados e informações, e estes três assuntos são muito importantes para a nossa prova. Então preste atenção, vamos lá, do pedido agora é o nosso assunto. O pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviço de Informação ao Cidadão, SIC do órgão ou entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado, nome, número de documento, endereço e a especificação da informação requerida. Qualquer meio legítimo. Nós vamos aqui então grifar, pessoal. Meio legítimo. Eu não acredito que eles vão fazer isso mais, mas eu já vi provas que eles interagiram as disciplinas. Pegaram questão de informática, jogaram no meio de português, pegaram questão de direito e colocaram no meio da informática. Se eles quiserem fazer isso aqui, eles podem. Por exemplo, uma questão de informática. É possível, então, conseguir uma informação por meio de spam? Você tem que saber a lei, esse inciso que nós acabamos de ler, e saber também o que é spam. Então isso não é possível, porque o spam é aquele e-mail não solicitado, aquele e-mail massa e outras definições da informática. Mas tem que ser um meio legítimo que contenha um nome, número de documento, endereço. Então o spam não serve. Você pode solicitar pela internet, você pode solicitar pessoalmente, mas tem que ser por meio legítimo que contenha a identificação do interessado, nome, número do documento, endereço e especificação da informação requerida. Eu não quero um documento inteiro, quero tal informação. Artigo 15. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas, deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis, igualzinho o da Lei de Acesso à Informação. O SIC tem a informação? Disponha imediatamente. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 dias, deverá 1. Comunicar a data, o local e o modo para realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Tudo igual à lei. Lembra que eu falei?
O órgão deve efetuar a reprodução. Ela deve disponibilizar a cópia. O que ela não deve? Não tem obrigação de arcar com as custas. Você deve pagar pelo... Você vai solicitar 500 cópias de papel, xerox, fotocópia. Você vai arcar com esse custo. É lógico que não vai cobrar R$1, R$2 por folha. Vai ser o custo. E também a lei fala que se o indivíduo não tiver condição, aí sim o órgão público deve solicitar. 2. Indicar as razões de fato ou direito da recusa, total, parcial, do acesso pretendido. Se não for disponível, explicar por que, filho. Você não pode levar por isso, porque é de caráter pessoal, porque é restrita, porque é ultra secreta. 3. Comunicar que não possui informação, indicar, se for do conhecimento, o órgão ou a entidade que detém ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Ctrl+C, Ctrl+V na lei. Nós já falamos sobre isso, então o SIC vai, se não tem informação, vai indicar, a informação está ali, ou vai enviar, vai requerer a esse órgão que mande a informação para o SIC, para o interessado. Pronto, igualzinho na lei. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º, ou seja, 20 dias, poderá ser prorrogado por mais 10, igualzinho na lei, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. Período de chuva, alagou, está alagado, não temos acesso ao órgão que tem essa informação. Nós sabemos que em São Paulo, se ficou nublado o tempo, ninguém sai de casa mais, né? Já ocorre engarrafamento por causa... ficou nublado, já dá enchente, é incrível, né? Então nós sabemos, então é uma hipótese, por mais 10 dias, deve ter cientificado o motivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade, poderá oferecer os meios para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar, igualzinho na lei. Vai colocar um funcionário responsável ali que vai disponibilizar um livro, os livros, o site, o computador, para que você mesmo possa pesquisar a sua informação que você quer ali. É uma informação, esse é um jeito prático, como eu falei na lei. E sem prejuízo da segurança. É lógico que se for um computador que contém informações de segurança do Estado, então não vai ser possível, então não pode haver prejuízo para a segurança. Parágrafo 4. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser indicada a autoridade competente para apreciação igual à lei. Você não pode ter acesso, você pode entrar com recurso e você pode ir à autoridade competente. A autoridade competente pode ser o chefe imediato ou autoridade superior. Isso será informado àquele que solicitou a informação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado. Ô filho, nós temos aqui 50 páginas aqui, eu posso te enviar um e-mail em formato digital. Você concorda? Concordo. Então assim será economia. Vamos lá. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto. Eu falei sobre isso. O poder público não precisa pagar, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si próprio tais procedimentos. Então, essa segunda parte aqui em amarela, preste atenção, eu falei na lei, mas a repetição é a mãe do ensino. Você quer passar em qualquer prova? Você quer não errar questão nenhuma em prova mais? Vai estudar uma lei? Estude várias vezes. Quanto mais você repete,
3 vezes você guarda a curto prazo, 7 vezes você guarda por um período de anos, Quem diz isso é a neurolinguística, e isso já foi comprovado. A repetição é a mãe do ensino. A informação está disponível em formato de papel, está no computador de acesso ao público, então você pode ir lá e reproduzir, você pode consultar. Esse procedimento vai desonerará o órgão ou entidade pública. Ele não vai arcar com as custas da impressão, ou também não vai com o custo de CDs, DVDs, disquetes, o falecido disquete, etc. A não ser que o indivíduo não tenha condição de imprimir, seja pobre, seja... Então, nesse caso, o poder público vai sim arcar com as custas. Artigo 17. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida consulta de cópia, com certidão de que essa confere com a original. Há um livro, está lá um livro antigo, por exemplo, que contém informação, você quer ter acesso, mas a manipulação por você várias vezes pode destruir. Então pode ser lhe concedido uma cópia com as páginas carimbadas ou com a assinatura de quem direito, dizendo que aquilo é original. Ou não somente livros, mas também, ainda que seja digital, não importa. Se for prejudicar a integridade, por exemplo, um computador que está com essa informação, mas está em formato, por exemplo, de doc ou docx, então você pode, mexendo lá, prejudicar aquela integridade. Então pode ser concedida uma cópia, desde que essa confira com o original. Deve ter certificação para isso. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que as suas expensas e subgrupo técnico supervisão de servidor público a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Eu falei que eu já vi até um professor, meu professor, na faculdade, eu tive uma aula que chamava Arquivos e Museus. Arquivos e Museus, um curso superior de História. E lá o professor disse que foi a um órgão e não podia tirar xerox, porque aquele material não poderia ter a máquina de xerox. Então foi disponibilizado para ele que ele tirasse fotos. Então ele precisava daquele documento, então ele abriu página por página e foi tirando fotos daqueles, supervisionada por um técnico supervisor. Então isso pode acontecer. Artigo 18. É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão negativa de acesso por certidão ou cópia. Foi negado a você o acesso. Você tem direito ao quê? O teor da decisão negativa. Vai te dar um documento, certidão ou cópia, que foi negado, e lá vai estar por que foi negado, entre outros. Esse foi o artigo 18. Nós vamos agora ao artigo 19. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados, informações ou as razões da negativa de acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência, igual à lei. Eu falei, pessoal, a contar da sua ciência. Você enviou um pedido por e-mail. Após 10 dias, você foi notificado da negativa. Então, a partir desse dia que você tomou ciência, é que passa a contar esses 10 dias. Parágrafo único. O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à que exaurou a decisão impugnada, que deverá se manifestar após eventual consulta da CARDA, a que se refere os artigos 11 e 12 deste decreto, e ao órgão jurídico no prazo de 5 dias. Observe que é muito semelhante, pessoal, à lei.
Na lei de acesso à informação, fala que no caso de diferimento de acesso a informações, o interessado pode ter por recurso por 10 dias a contar da ciência, e o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Aqui, nesse decreto, fala que o recurso será dirigido e apreciado pelo menos a uma autoridade hierarquicamente superior. Eu sou um chefe e tem um acima de mim, então eu deneguei aquela informação, então o recurso será apreciado pelo menos por um superior a mim, que exaurou e deverá manifestar após eventual consulta da Comissão de Avaliação e Acesso, a que se refere os órgãos 11 e 12 e ao órgão jurídico no prazo de 5 dias. Esse recurso vem a mim. Eu vou encaminhar pelo menos a um superior e ele vai deliberar. Ele vai consultar quem? A CADA e ao órgão jurídico, e terá 5 dias para isso. Artigo 20. Negado o acesso ao documento dado informação pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual, o interessado poderá recorrer à Corregedoria Geral da Administração, que deliberará no prazo de 5 dias, nas hipóteses que nós vamos mencionar agora. Aqui, pessoal, nós citamos algo novo, e sempre que temos algo novo, temos que falar mais pausadamente. A Corregedoria Geral da Administração. Foi negado o acesso ao documento, então, seja documento, seja dado informação, da administração pública estadual. Então, a quem o interessado pode recorrer? A Corregedoria Geral da Administração. Ela vai deliberar em 5 dias, nas condições abaixo. Primeira delas, nós temos 4 situações em que nós vamos analisar. A primeira, se o acesso ao documento dado informação não classificada como sigilosa for negada. Se a informação for sigilosa, reservada, ultrasecreta, secreta, se ela for restritiva em geral, ela pode ser negada e vai haver justificativa, morreu o assunto. Agora, se ela não for classificada como sigilosa e for negada a si mesmo, então cabe recurso à Corregedoria Geral da Administração. 2. Se a decisão de negativa de acesso ao documento, dado informação total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso de desclassificação. Observe, pessoal, que o pedido, a negativa, não indicar autoridade classificadora, foi o governador que classificou, foi o presidente da empresa que classificou. Se não identificar quem classificou, então cabe recurso à Corregedoria Geral da Administração. Se estiver ali tudo tranquilo, foi negado, quem classificou foi fulano de tal, e você pode dirigir o acesso, você pode dirigir o recurso a tal, quem pode desclassificar é fulano de tal. Se tiver tudo beleza, não cabe recurso à Corregedoria Geral da Administração. Portanto, a decisão que nega o acesso ao documento, ela deve conter, em regra, a autoridade classificadora ou qual a autoridade hierarquicamente superior que você possa dirigir o pedido de acesso ou de desclassificação. Quem classificou pode desclassificar. A autoridade superior àquela que classificou também pode desclassificar. Então, nessa decisão, nesse papel, neste documento, deve estar citando quem são essas autoridades. Se não tiver, cabe recurso à Corregedoria Geral da Administração. Então, um detalhe.
3 ainda, cabe ainda recurso à Corregedoria Geral da Administração se os procedimentos de classificação de sigilo estabelecido na Lei Federal 12.527, nós já falamos sobre ela, não tiverem sido observados. Então, existe aqueles procedimentos de classificação. Nesses procedimentos de classificação da Lei de Acesso à Informação, nós temos lá que quem pode classificar como ultrasecreto. Aí nós temos lá o presidente, oficial da Marinha, etc, etc. No caso de secreto, esses do inciso 1, que é o presidente e vice-presidente, e ainda chefe de autarquias e por aí vai. Então, esses procedimentos de classificação devem ser observados. Se não forem observados, então cabe recurso para esse ente que nós acabamos de ler, que é a Corregedoria Geral da Administração. E 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação. Aqueles prazos nós vimos: prazo máximo da informação ultra secreta, 25 anos, prazo máximo da informação secreta, 15 anos, e prazo máximo da reservada, 5 anos, e pessoal até 100 anos. Então, nós como já vimos isso, então só saber, se for descumprido esses prazos, que são idênticos aqui no decreto, cabe recurso para a Corregedoria Geral do Estado. Parágrafo 1º. O recurso previsto nesse artigo somente poderá ser dirigido à Corregedoria Geral da Administração depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exaurou a decisão impugnada nos termos do parágrafo único do artigo 19. Se eu falei sobre isso na lei, falei aqui no decreto. Eu sou uma autoridade, só que eu tenho um chefe. Sempre tem uma montanha maior que a outra. Então tem alguém acima de mim. Eu neguei a informação, esse recurso tem que ir pelo menos a uma autoridade superior a mim, para depois, se enquadrando nessas 4 hipóteses, possa alguém recorrer à Corregedoria Geral da Administração. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Corregedoria Geral da Administração determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 12.527, Lei de Acesso à Informação, e este decreto. Foi verificada a procedência das razões do recurso, foi aceito o recurso, então ganhou a causa. Então, essa corregedoria vai determinar ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar procedimento ao que cabe na lei. Por exemplo, uma informação reservada no prazo de 5 anos. Já faz 7 anos já e eu quero essa informação. Eles não foi me negada, então a Corregedoria Geral da Administração vai ordenar a esse órgão que cumpra, que me forneça a informação porque já venceu o prazo. Isso está dizendo aqui no parágrafo 2º. E aqui nós encerramos esse vídeo por causa do tempo, pessoal. Eu não posso fazer vídeo maior, não consigo, porque a internet aqui do interior é muito lenta. Se eu colocar vídeo de meia hora, 40 minutos, eu fico horas e horas para fazer o upload. Então, por isso eu tenho que fazer vídeos menores. Então, no próximo vídeo nós daremos início ao artigo 21. Até a próxima. Muito obrigado.